Como utilizar o bokashi? Independente se você mesmo preparou ou se já comprou o bokashi pronto, as formas de utilização são as mesmas e seus efeitos no solo são igualmente bons. Portanto, não deixe de utilizá-lo se não teve como fazê-lo. Compre o bokashi pronto, geralmente é vendido em saquinhos. Utilização: no preparo do solo, durante a implantação de um jardim, horta ou pomar, principalmente em áreas com solos pobres ou degradados. Utilize cerca de 400 gramas de bokashi por metro quadrado, incorporando bem na primeira camada do solo, primeiros 10 centímetros. Para que o bokashi tenha o efeito esperado, é importante adicioná-lo em conjunto com alguma matéria orgânica, como folhas secas, aparas de grama ou composto orgânico, por exemplo. Aguarde pelo menos 10 dias antes de iniciar o plantio na área, para que a fermentação possa ocorrer sem prejuízo às novas mudas que ocuparão o local. Se você já tem um jardim implantado e verdejante, a recomendação é de 150 gramas metro quadrado, que pode ser utilizado incorporando ao solo, como na preparação de canteiros de flores ou em cobertura para adubação de gramados, por exemplo. Dessa forma, o bokashi pode ser utilizado mensalmente para um jardim bem vistoso e resistente a pragas e doenças. Ao utilizar o bokashi em canteiros de hortaliças, flores e outras plantas tenras e delicadas, tenha o cuidado de não aplicar diretamente no colo das plantas. O ideal neste caso é aplicar nas entrelinhas do plantio. Neste caso, a medida é de 150 gramas metro quadrado também. Em árvores e arbustos, o ideal é que se faça uma demarcação da área de projeção da copa e se incorpore o bokashi na primeira camada de solo. Também pode ser utilizado em cobertura, desde que seja coberto com alguma forração, como casca de pinos ou palha. A frequência de utilização neste caso deve corresponder aos períodos de maior necessidade das plantas, como durante o período que precede a floração e frutificação, ou durante a primavera e verão, épocas com maior crescimento vegetativo. A quantia de bokashi pode variar de 300 a 600 gramas por planta e por aplicação, de acordo com o porte e a produtividade. Em vasos, o bokashi pode ser utilizado durante o preparo, sendo incorporado ao substrato, ou em pequenas doses, aplicando longe do colo das plantas, na borda do vaso. Em aplicações mensais, pode-se utilizar cerca de 1 colher de café por vaso de tamanho médio. Não utilize o bokashi durante a floração. Uso em orquídeas. Muitos orquidófilos costumam utilizar o bokashi em suas plantas, sendo um excelente fertilizante para esta família de plantas em especial, estimulando o crescimento das raízes e florações espetaculares. Para orquídeas, podemos fazer um pequeno sachê de bokashi, envolvendo 1 colher de chá do fertilizante em uma trouxinha com gases e amarrando bem. Pode-se deitar a trouxinha na borda do vaso ou amarrá-la nos troncos das árvores, logo acima de onde estão fixadas as orquídeas. A irrigação se encarregará de gradualmente liberar os nutrientes para as plantas. Na compostagem, podemos acelerar e melhorar os resultados da compostagem ao utilizar o bokashi na composição da pilha ou minhocário. Mesmo em pequena proporção, o efeito será muito bom. A dosagem pode variar de acordo com a matéria a ser decomposta, mas principalmente com o volume da pilha. Em minhocários, utilize pequenas doses, evitando o desequilíbrio e aquecimento do material que pode ser prejudicial às minhocas. Biofertilizante. Podemos ainda
produzir um poderoso biofertilizante líquido a partir do bocashi, para uso com pulverizador sobre as plantas em geral. Para isso, faça um sachê com 100 gramas de bocashi em um pedaço de pano de algodão e deixe de molho em um balde com 10 litros de água por 12 horas. Depois, esprema bem o saquinho e coloque o líquido no pulverizador. Aplique imediatamente e utilize o resíduo do saquinho nos canteiros. Aplique no máximo 2 vezes por mês. Recomendações gerais: jamais utilize o bocashi em excesso. Assim como outros fertilizantes, o uso em excesso provocará desequilíbrios químicos e biológicos prejudiciais às plantas. O uso em cobertura, principalmente em solos pobres e sem matéria orgânica, pode ser prejudicial, causando o endurecimento da camada superior do solo. O bocashi com idade superior a 6 meses perde a sua eficiência. Não utilize o bocashi se este apresentar cheiro de podre. Não aplique o bocashi junto ao colo das plantas, pois a fermentação pode provocar queimaduras, principalmente em plantas delicadas. Se inscrevam no canal. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Fala, meus amigos do canal Mega Colheita. Como estão vocês? Tudo tranquilo, pessoal? Bom, mais um vídeo sobre o adubo bocashi, agora falando sobre as formas, as várias maneiras de utilizá-lo em canteiros, em vasos, em árvores, em orquídeas. Então esse vídeo ficou um pouco extenso porque eu resolvi dar uma matéria, uma informação completa para vocês, sobre como utilizar o bocashi. Então, pessoal, quem não conseguiu fazer o bocashi ainda, com as receitas que a gente deixou, quem ainda não conseguiu obter esse adubo, também pode comprar, O adubo bocashi também é vendido em sachês, e de outras formas aí que você pode estar utilizando no solo e adubando as suas plantas, Então aí no vídeo diversas formas de utilização no preparo do solo, do jardim, também em canteiros de hortaliças, árvores, até em árvores você pode estar utilizando o bocashi. O que é importante mesmo é você não colocar diretamente na raiz das plantas, muito perto da planta. Um vaso de planta, por exemplo, você tem que colocar o bocashi ali na borda do vaso, perto da borda do vaso, para que ele possa ir melhorando o solo, desse vaso aos poucos e melhorando assim a alimentação dessa planta. E também você pode usar em orquídeas, e também tendo todo o cuidado para não destruir, não acabar com a sua planta. Então siga as recomendações desse vídeo que você não vai ter problema com a adubação, com esse adubo bocashi. Também você vai poder usar na compostagem, aí, como vocês viram, você vai poder enriquecer a sua compostagem, seguindo também essas dicas, com cuidado. E também biofertilizante, olha que interessante, um biofertilizante líquido você pode fazer com o bocashi. Então tá tudo aqui no vídeo, tudo detalhado, e no final as recomendações gerais aí, pessoal, que vocês não podem usar em excesso, Então tem umas recomendações muito interessantes e muito importantes. Pessoal, então deixa aquele like, quem não tiver inscrito, se inscreva no canal e também já aproveita e já compartilha aí com os amigos para eles poderem obter também informações importantes sobre cultivo, sobre horta orgânica, sobre adubos. E encerrando aqui mais um assunto mega interessante. Poderão ter outros episódios, o pessoal está perguntando muito sobre esse adubo bocashi, então o pessoal está muito curioso, está fazendo, tem gente mandando comentários aí que está fazendo o adubo bocashi em casa, tem gente que está tendo sucesso, tem outros que estão tendo dificuldade, Então assim, continue
trabalhando, continue se esforçando. Quem não conseguir pode comprar também, pode tentar fazer de novo, e a gente está aqui para ajudar, para compartilhar informações. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.